Chegamos a este domingo, dia 10 de outubro, e nesse dia, 9 de outubro, e nesse dia a liturgia nos apresenta a graça de Deus que se faz presente na nossa vida e, por outro lado, o nosso agradecimento. E é um tema que eu diria assim bastante pertinente, principalmente nesses momentos que nós vivemos o individualismo, o egocentrismo. A gratidão, ela brilha como uma luz no fundo do túnel, como uma luz nas trevas. Ser agradecido no mundo em que nós vivemos é como que um farol. Assim nós encontramos na primeira leitura a gratidão de Naamã, o general sírio, que ficou leproso e queria que Eliseu o curasse. E o Eliseu então aparentemente não cura, mas manda ele se banhar no Rio Jordão. E porque não é ele que cura, mas é Deus quem cura. Naamã fica um tanto quanto triste, mas cumpre a tarefa, a ordem de Eliseu. E quando ele obedece essa ordem, a ordem que recebeu do homem de Deus, do profeta, ele então recebe a graça inesperada, recebe a graça de cura. No momento em que ele sente-se curado, ele sente uma grande gratidão e ele quer oferecer presentes de príncipe, mas Eliseu recusa. E Naamã é curado da pior lepra que ele tinha, a lepra do orgulho, e por isso ele leva um pouco de terra de Israel para sua própria terra, para a Síria, aonde ele vai adorar o Deus em sua própria pátria. Em sua própria pátria ele vai prestar esse culto a Deus. E a gratidão, portanto, do agir de Deus que tudo move. Então não são honras militares, mas é a humildade do profeta que faz Deus aparecer. Então não é por aquilo que por presentes ou merecimento, mas é Deus que aparece através do profeta. Deus cresce na pessoa do profeta. E nós continuamos lendo a carta de São Paulo a Timóteo, aonde nós encontramos Paulo que confia a Timóteo a pregação do Evangelho. Confia a Timóteo a pregação do próprio que o Cristo tinha confiado a ele, e pede que Timóteo fique firme nessa palavra de Deus. Sabemos que Timóteo era um pouco tímido, um pouco temeroso, mas Paulo pede que ele fique firme na palavra, que ele arrisque-se, porque a pregação é um arriscar-se, e essa palavra que exige empenho total. Então, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está, tal qual Eliseu poderia até receber o presente do profeta, mas não é o que Deus quer e precisa. Portanto, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está preso. Permanecer fiel mesmo diante da infidelidade dos outros. A infidelidade do outro não deve ser para mim motivo de eu ser infiel. Então é a glória para quem permanece firme na verdade. E o Evangelho, retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, temos a história da cura
dos 10 leprosos, e o profeta não está mais presente, como estava Naamã na vida de Eliseu. Eliseu não está mais presente, agora quem está presente é o próprio Filho de Deus, é o próprio doador da verdadeira graça e da verdadeira cura. E eles mostram, portanto, essa confiança em Jesus, cumprindo também o que Jesus manda. Eles vão mostrar-se ao sacerdote, porque cabia ao sacerdote dizer se eles estavam curados, se eles estavam aptos para viver na sociedade, na comunidade ou não. E é justamente nessa caminhada que o milagre se realiza. É uma caminhada de fé. Então é nessa caminhada de fé que Deus realiza o seu milagre. E então não é demonstrado aqui somente no retorno, não como o estrangeiro Naamã, mas é um retorno até o templo, o ir para casa. A graça de Deus é claro, é bem mais acolhida por aquele que retorna, como Naamã, agradecido. Esse estrangeiro, e é o estrangeiro que retorna. Então aqueles que deveriam retornar porque são judeus, esses não retornam para agradecer a Deus, mas aquele samaritano, como Naamã, um pagão, esse que voltou agradecido. E então percebe-se aí que tudo é graça de Deus. As obrigações, já estamos conversando com elas. Então, cumprindo as obrigações, está tudo bem, está ótimo, mas Jesus, ele pede que se coloque a caminho. São aquelas pessoas que se aproximam da igreja e esquecem que o extraordinário é Deus que realiza. Os textos são um convite nesse final de semana para nós refletirmos sobre a gratidão. Naamã leva a terra de Israel pelo simples gesto, é um gesto comovente. O pagão volta para agradecer Jesus no Evangelho. Paulo exorta Timóteo a ser grato a Deus e permanecer firme na fé. É a gratuidade do agir de Deus, ou seja, tudo é graça. Esta graça deve preceder e acompanhar todo o nosso agir. Nós devemos estar atentos para o bem que Deus nos dá e para realizarmos. Nós somos os portadores dos bens de Deus, e Deus coloca nas nossas mãos os bens, as graças, para que a gente possa distribuir aos outros. A graça maior é a própria Eucaristia. Eucaristia, que significa ação de graças, não deve ser a gratidão, por exemplo, uma flor rara que brota só algumas vezes por ano. Pedir sem agradecer é querer levar vantagem em tudo. Deus, ele dispõe dos bens para todos, e quando é colocado a serviço de todos, vem a satisfação, vem a alegria e a gratidão, e não o contrário. A solidariedade, a fraternidade é o que não deixa as pessoas azedarem, não deixa as pessoas ficarem sempre amargas. Assim, até mesmo a desgraça, ela vai abafar pela gratidão, ela vai ser abafada pela gratidão. Vai ser mais fácil de vivenciar momentos de dificuldade quando a gratidão está presente. Então, é um desafio que a vida nos apresenta, mas a graça vai estar presente para que tudo seja feito
na graça de Deus. Portanto, o agradecer, o ser agradecido, deve ser a característica principal do cristão, aquele que reconhece o dom, a presença de Deus e por isso agradece a Deus, por isso tornando a sua vida um dom para o outro, um dom para a comunidade. Um ótimo domingo a todos.